Olá pessoal, tudo bem? Namastê a todos, muita paz. Nós estamos aqui para mais um de nossos encontros sobre taoísmo clássico. E hoje a gente vai conversar sobre o texto 71 de Lao Tzu, do Tao Te Ching. Nesse texto, Lao Tzu diz o seguinte: todo aquele que sabe que não sabe, revela a mais alta sabedoria. Todo aquele que acha que sabe, revela sua grande ignorância. O homem sábio não vive na ilusão, porque conhece a ilusão como ilusão, e por isso conhecer não sucumbe à tentação, à sua tentação. Vive preservado de toda ilusão. E assim o auto finaliza, um texto bem simples, bem tranquilo. E assim, meus amigos, é muito interessante, né? Esse texto ele vai influenciar demais no modo de ser, no modo de treinamento, né, dos discípulos daquelas escolas antigas da velha China, né? E a mensagem, né, o ensinamento que Lao Tzu expressa nesse texto é muito semelhante a muitas outras questões de outras culturas, né? Por exemplo, quando a gente pega o Sócrates, né, o mestre de Platão, um amigo de Sócrates, né, conta a história que ele vai no oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos vira para esse amigo do Sócrates e fala que o Sócrates era o homem mais sábio da Grécia, né? E esse amigo vira para o Sócrates e fala, ó, o oráculo de Delfos lá falou que você é o homem mais sábio da Grécia. E o Sócrates ficou indignado com aquilo, né? E aí ele queria provar que o oráculo estava errado. E aí o que ele fez? Ele pegou as pessoas que eram consideradas mais intelectuais naquela cultura, né? Se eu não me engano, era o político, eu acho que o poeta e um outro, que agora eu não vou me recordar. E ele sempre fazia perguntas para essas pessoas, e as pessoas queriam responder, né, e tal. No final da história, qual que é o grande ensinamento do Sócrates? Só sei que nada sei. Sócrates queria provar que ele não sabia de nada. Mas era justamente por isso que o oráculo considerava ele o mais sábio, né? Exatamente o que o Lao Tzu está falando. O sábio não é aquele que acha que conhece de tudo, né? O sábio é aquele que conhece a sua própria ignorância, exatamente como esse exemplo do Sócrates, né? E a verdade, meus amigos, por que o sábio é aquele que conhece a sua própria ignorância, né? E as pessoas ignorantes que acham que sabem, elas acham que sabem porque elas vivem uma verdade intelectual apenas, uma verdade apenas em sua mente. Mas elas ainda não vivenciam a verdade em seus corações, vamos colocar assim, né? Exatamente por isso, né, que o Zen, o método Zen, né, o taoísmo é pai do Zen, né, porque o Zen é a mistura do taoísmo com o budismo. No Zen, tem até aquela história do Joshu, né, o grande mestre Zen, né, que vai falar exatamente isso que eu estou querendo falar agora. Esse Joshu, né, ele era um grande mestre. E aí os seus mestres estavam muito velhos e iam passar, vamos colocar assim, né, o comando para ele, né? E aí eles se reuniram e falaram assim, ó, Joshu, a gente vai passar para você e tal. E com isso a gente vai passar para você um livro que está há muitas gerações com a nossa tradição, né? Há muitas gerações está nessa tradição. E eu vou entregar esse livro para você, o mestre falou pro Joshu, né? E aí, o Joshu, né? Não é Osho, é Joshu, acho que é isso aí. E aí ele não queria de jeito nenhum pegar o livro do mestre. Porque não, mestre, não quero esse livro não, quero não. Aí até que enfim não teve jeito.
E eles estavam reunidos ao redor de uma fogueira, né? Aí vai, tá bom, mestre, vou pegar o livro. No momento em que ele pegou o livro, ele tacou o livro na fogueira. Queimou o livro. E o mestre dele falou assim, por que você queimou o livro? E aí, né, o Jojo é engraçado porque ele é uma pessoa conhecida por desafiar os mestres, né? Desafiar os mestres dele, né? E essa é uma história que conta isso. Por que, meus amigos? Por que ele fez isso, né? Porque o Zen, você aprende com a vida, você aprende com a experiência direta, na pele. Não é nada escrito. O Zen despreza as coisas escritas exatamente por isso. As coisas escritas, elas podem ter uma importância, mas a verdade, você não vai encontrar a verdade em nada escrito. A verdade você vai encontrar na sua vivência. Isso o Zen prega, isso o Taoísmo prega, isso mais diversas tradições pregam, né? Ensinam. Quando a gente pega Vedanta, né, para fazer uma comparação também, a base do hinduísmo são os Vedas, né? E os Vedas, meus amigos, são uma classe de textos que são conhecidas por não ter autor. Não tem ninguém que assina, eu escrevi os Vedas. Existe apenas aqueles que compilaram os Vedas, que recebe o título de Vyasa. Vyasa é o compilador. Isso significa a palavra Vyasa. E os Vedas, como que veio o conhecimento dos Vedas, né? Eles falam que foi através de Anubhava. Essa palavra Anubhava, que é uma palavra muito importante no contexto hindu, de yoga e tudo mais, ela significa percepção direta. Exatamente disso que eu estou falando. A percepção direta é a vivência da verdade direta, na experiência direta, não é através de um livro, não é através de uma outra pessoa, é você vivenciar diretamente. Ligação direta, como se fosse uma ligação direta, não tem intermediários, né, nessa questão. E esses indivíduos que vivenciavam essas questões, eles tinham transcendido os seus egos, por isso que eles não assinavam nada, vamos colocar assim, né? É a questão da unidade de tudo que existe. Você passa a estar conectado, né? Vamos colocar assim. E basicamente, meus amigos, é isso. O comentário desse texto de Lao Tzu diz o seguinte: existe uma diferença muito grande entre conhecer e saber. O conhecimento é a ilusão do intelecto. Algumas pessoas que só carregam muitos títulos acreditam que sabem e por isso vivem num universo de falsa sabedoria. Vivem as ilusões do seu saber. O verdadeiro sábio compreende que todo conhecimento advindo do intelecto é mero modelo cultural. Abrangem costumes que nada têm a ver com a verdade ou realidade. No interior das mentes humanas, criam-se modelos de deuses, modelos da verdade que são impostos para o povo e para o homem como verdades últimas inquestionáveis. No entanto, o conhecimento do sábio advém do despertar íntimo de suas capacidades internas e da revelação de seu espírito. O sábio encontra a verdade através de um contato direto com ela, não vendo apenas através de um modelo teórico. Ele entra em contato direto com o divino e com os planos superiores. Ele não vive em sua mente, mas sim em seu coração. É isso, meus amigos. É muito interessante como o taoísmo encara tudo isso, né? Só para fazer uma última comparação aqui para a gente refletir, é só a gente pensar. Nós somos espíritos, né? Que encarnamos ignorantes de nós mesmos. E quando um espírito encarna e se torna ignorante de nós mesmos, ele passa a aprender uma cultura, né?
E essa cultura, ela foi formada por pessoas que também estavam ignorantes de si mesmo. E formando vários tipos de cultura diferentes dependendo dos povos, né? E são culturas que se formam na ignorância do ser, né? E às vezes, o que é certo para uma cultura pode ser errado para outra cultura. O Deus de uma cultura pode ser o demônio de outra cultura. E assim por diante. E no final das contas, o que é a verdade, né? Por isso que o taoísmo, ele prega o esvaziamento. É o esvaziar-se de toda essa questão para a gente encontrar a verdade diretamente no contato de nós mesmos com nós mesmos. O Osho, né, ele sempre tem uma frase dele no livro dele que ele fala assim, que os psicólogos são tomates estudando tomates. Se a gente pega, por exemplo, a psicologia, que é uma ciência ocidental, existem mais diversas abordagens nela, né? E cada abordagem vai enxergar o ser humano de um jeito diferente. E as abordagens, elas entram em conflito entre si, né? E se um dia, para a grande maioria das pessoas, for revelada uma grande revelação que ficar claro que o ser humano é espírito. Então, todos aqueles doutores em psicologia, será que eles conhecem o ser humano? Eles podem carregar um título, né, de um saber, mas será que esse saber é a verdade? Eis a questão, meus amigos. Eu deixo esse questionamento para todos refletirem. Tá? Vamos finalizar por aqui. Muita paz a todos, muita paz e até mais no próximo encontro.